aproveitar rapidinho. Impressionante. Eu tava normal. Eu boto isso aqui, liga a câmera, me dá um nervosismo. Uma coisa que trouxe... O Sérgio trouxe uma mensagem, aí uma coisa me veio algo à cabeça. E aí eu vou ler um pequeno texto, tem algumas linhas só, de apoio para trazer algo, assim, uma reflexão, né? O texto é de Khalil Gibran. Dizem que antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada que percorreu, para os cumes, as montanhas, para o longo caminho sinuoso que trilhou, através de florestas e povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. O rio precisa aceitar sua natureza e entrar no oceano. Somente ao entrar no oceano, o medo irá se diluir, porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas de se tornar o oceano. É um texto de Khalil Gibran, e ele traz assim de como a gente nos nossos processos, né, acontecem situações, mudanças nas nossas vidas é como se fosse um convite da vida a gente fazer algumas mudanças internas, seja nos nossos padrões de comportamento, nossos padrões de relacionamento e até nossos padrões de pensamento, né? Porque a gente, enquanto mente, enquanto ego, né, personalidade encarnada, a nossa mente, o nosso ego quer muito 3 coisas: o poder, o controle e a aprovação. E para ter o controle, a mente, nosso ego, acaba fazendo a gente ficar repetindo padrões de comportamento, de pensamento, de relacionamento. E a gente vive nossa vida inteira, muitas vezes, até mais de uma vida, numa repetição, né? Pensando a mesma coisa, sentindo a mesma coisa, se relacionando da mesma forma. E, às vezes, a vida nos convida a esse crescimento um pouco maior. E aí, como o texto falou, nos convida a ser mais do que, vamos dizer assim, só rio, né? De que ser mais do que só o ego. A mergulhar nesse oceano que nós somos, nessa imensidão, nessa vastidão, que é o nosso eu verdadeiro, não esse ego pequeno, essa mentalidade que é necessária também. A gente não vai desaparecer, sumir, né? Porque na hora que isso acontece, o ego, com a necessidade de controle dele, por não estar entendendo a situação, ele quer interromper o processo, ele quer parar. E ele, muitas vezes, até quando quer cocriar, mas quer que a coisa aconteça da forma como a mente acha que tem que ser, da forma que a mente entende que vai acontecer, naquele mesmo padrão de pensamento, de sentimento, de comportamento. Então, eu quero alcançar tal objetivo, mas eu quero que seja dessa forma, né? E muitas vezes não é dessa forma. E muitas vezes a gente mesmo atrapalha os nossos próprios processos de crescimento ou de desenvolvimento pessoal, ou mesmo de alcance de metas, de progressão espiritual, porque a gente quer controlar como a coisa seja, como a coisa acontece, né? E muitas vezes não é daquela forma que vai ser. E esse, na verdade, muitas vezes é o grande trabalho a ser feito, a soltar um pouco o controle e só deixar a situação acontecer, ou o processo fluir, ou, como dizem, dar o passo para Deus ou a espiritualidade colocar o chão, né? Da gente se desapegar até também, porque acaba que a gente se apega a uma forma de viver, de experienciar a existência, né? Como nesse texto que eu li, o rio que enfrentou curvas, montanhas, passou por vilas, por pessoas e abasteceu todas essas pessoas e trouxe muitos crescimentos. Mas agora ele precisa entrar no oceano. Assim somos nós também, porque a gente construiu uma personalidade, uma forma de
de ser e estar no mundo, de se relacionar, que foi bom até um certo ponto, mas que, às vezes, a vida nos convida a ir além, né? A expandir mais. E aí dá esse medo, mas que é importante também a gente transcender isso, ir além, né? Não que a gente vá morrer ou deixar de existir ou apagar essa forma de experienciar, mas a gente vai abrir novas possibilidades da gente experienciar, né? A gente vai abrir outros padrões, outras formas de se relacionar, de pensar, de sentir, né? E de existir de maneira geral. É isso, mais conectada com os demais, mais conectadas com a existência, mais conectadas com a gente mesmo em essência, não com a gente nos nossos condicionamentos, nos nossos padrões, mas com a gente enquanto ser, né? Ser com S maiúsculo, ser espiritual, vamos dizer assim. Então, é essa reflexão que eu queria trazer, que às vezes a vida nos convida a ir além de nós mesmos e que dá medo, mas que vindo medo a gente tem que ir com medo mesmo, né? E é isso. Obrigada.